Oi pessoal, eu sou a Letícia, eu sou nutricionista esportiva funcional e assim como vocês, eu sou também sócia do Espéria. Vim falar um pouquinho sobre imunidade, eu acho que todo mundo anda se questionando muito sobre isso, né? E como a gente já soube, tiveram várias pessoas aí na mídia, né? Trazendo se aproveitaram um pouquinho, né? Da sociedade e do momento. Eu vim aqui falar um pouquinho não só sobre os alimentos, tá? Mas fatores que podem influenciar nessa sua alimentação. Em relação ao que vocês devem comer, por favor, não tentem fazer nenhuma restrição alimentar. Agora não é o momento de fazer restrição alimentar. Agora é o momento da gente comer certo e comer alimentos, comer um subsídio para o nosso organismo. Então eu vou sim comer arroz, feijão, frutas, legumes, hortaliças. Eu preciso desses alimentos, hoje mais do que nunca. Por que eu não preciso de uma restrição alimentar, Lê? Agora é o momento em que eu vou estar aí na minha casa, eu vou estar fazendo meus horários, eu tenho mais tempo para mim, então eu vi o momento de emagrecer. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma restrição alimentar e não tenho ela bem planejada, eu perco a sua imunidade. Eu faço com que o seu corpo ele tenha um déficit de alimentos. Então isso gera um déficit de vitaminas e minerais. Ele acaba ficando mais prejudicado e mais suscetível a qualquer infecção, a qualquer inflamação do seu corpo. Não indico. Então comam salada, verduras, frutas e tudo, gente, tudo em excesso vai trazer um malefício. Então, se eu beber muita água, tem o risco de morrer? Sim, você vai precisar beber muita água, mas você corre o risco. Então, entendem que tudo que tem um excesso gera um estresse para o nosso organismo e esse estresse diminui a nossa imunidade. Posso comer arroz e feijão? Como assim, né? Eu acho que eu nunca ia ouvir isso de uma nutricionista. Arroz e feijão é o melhor casamento que a gente tem na cozinha brasileira. Então vamos aproveitar que nós somos brasileiros e vamos consumir esses dois alimentos. Esses dois alimentos que são riquíssimos, tá? Em relação a gengibre, suco verde, glutamina, vitamina D, né? Tudo que anda se falando, se vocês quiserem, incluam na alimentação de vocês. Eu sempre brinco que a melhor resposta para nutrição é gengibre. Fala gengibre que você vai acertar em algum momento e você vai dar certo. Incluam então o gengibre na alimentação de vocês. Suco verde é necessário? Para algumas pessoas não é necessário e para algumas pessoas, dependendo se ela tem alguma doença, piora a doença dela. Então não façam nada que vocês não costumavam fazer, tá? Não incluam alguns alimentos na alimentação de vocês sem antes conversar com algum profissional, porque qualquer coisa que vocês fizerem agora pode ser que prejudique, tá? Outro alimento, vitamina D, né, que falaram muito. Antes de eu falar da glutamina, eu quero falar sobre a vitamina D, que passou em jornal, passou em um monte de coisa, né? Vão para a varanda de vocês, tomem um solzinho por dia. Eu não sei quais são os meus níveis séricos de vitamina D, né? Eu não sei qual que é o meu valor no exame de sangue. Não se automediquem. Quando eu tenho uma dose e as doses que vendem na farmácia de vitamina D, elas são altas. Então, se você estiver com uma dose alta de vitamina D e você colocar outra dose alta de vitamina D no seu organismo por via oral, você vai se prejudicar com isso. Também não faça isso se você não souber o quanto que você tem. Mais um quesito, né, pra gente procurar um profissional. Seja ele médico ou nutricionista, tá, gente? Duas pessoas que podem auxiliar muito bem nesses dois casos. Sobre a glutamina, né, que a gente ouviu muito falar também,
Glutamina nada mais é do que um aminoácido em que quem se beneficia mais dele são as nossas células intestinais. E muita gente está sendo prejudicado, vai dormir ansioso, vai dormir estressado, não sabe o que, vai dormir pensando no amanhã, na verdade. Esse estresse todo faz com que o nosso intestino ele se lesione. A gente tem junções no nosso intestino e essas junções se inflamam. Essa inflamação intestinal faz com que a gente não absorva tão bem as vitaminas e minerais e elas passam desapercebidas pelo nosso intestino. Isso faz com que a gente fique inflamado, com a imunidade baixa. É tudo uma consequência. Eu não posso nunca falar para vocês que se vocês consumirem um tipo de alimento, ele vai melhorar a sua vida por inteira. Isso não vai acontecer. Então é sempre um conjunto, a gente não pode esquecer que o nosso organismo, ele é um conjunto. Então eu sempre vou trabalhar uma coisa, mas pensando em todas as outras, tá? Quando eu penso nessa ansiedade, nesse estresse, nessa falta de sono, muitas vezes a gente vê aqui um fator muito grande. Ele se chama compulsão alimentar. A gente pensou mais em falar sobre a imunidade, mas eu acredito que a imunidade, a ansiedade e a compulsão alimentar, elas estão interligadas no nosso organismo. E a compulsão alimentar é um cenário real que a gente está vivendo, tá? Compulsão alimentar nada mais é do que você ouvir, maneira de dizer, você sempre ter que conferir a despensa, conferir se a geladeira tá bem, né? Se ela tá respirando, se ela tá esfriando, né? Sempre eu tenho que dar uma olhadinha, sempre eu vou lá e pego um pedacinho, aí de repente eu olho pra despensa e falo, agora eu vou comer um doce. Eu quero um doce, então. Ah, mas não era o doce que eu queria, é salgado. Aí de repente vem doce, salgado, doce, salgado. Vocês percebem que é uma compulsão? Isso não é fome. Então a gente tem que não diagnosticar a compulsão alimentar, deixem isso para o profissional. Agora diagnostiquem nesse momento o que é fome e o que é vontade de comer. A fome provavelmente ela já passou faz muito tempo. Agora a gente está tendo mais uma vontade de comer. O que é essa vontade de comer? De repente essa ansiedade, essa compulsão alimentar, com o passar dos dias, né, que a quarentena ela está se estendendo cada vez mais, com o passar dos dias, essa compulsão alimentar, ela começa a vir de alimentos não tão saudáveis assim, porque o seu intestino, ele começou a ser lesionado. Eles começam a procurar o comfort food, eles começam a procurar bolacha, doce. Ele não vai procurar banana, ele não vai procurar o farelo de aveia, que são alimentos que têm essas vitaminas e minerais para esse neurotransmissor do bem-estar. Então, o seu intestino lesionado, eu vou começar a comer errado. Então, só para concluir, não deixem isso acontecer, tá? Só para concluir, uma alimentação ruim faz com que a minha ansiedade piore, que vai gerar uma ociosidade, vai gerar uma compulsão alimentar. Dessa compulsão alimentar, ao longo do tempo, faz com que eu comece a procurar alimentos de baixo valor nutricional. Ele não procura mais arroz, feijão, comida de verdade. Ele vai começar a procurar industrializados, porque os industrializados batem no nosso cérebro, batem no nosso intestino e é uma bomba maravilhosa de energia. Mas isso não vai nutrir vocês. Então procurem um profissional e sempre tentem desembalar menos e descascar mais. Eu vou deixar aqui o meu contato. Qualquer coisa que vocês precisarem, entrem em contato comigo. Eu tô à disposição. E se cuidem, fiquem em casa.